Olá, gente, boa tarde. Todas muito bem-vindas, todos bem-vindos. Eu sou a Patrícia Esteves, sou Chief Customer Officer da Zup e estou super feliz de ver um auditório aqui cheio de parceiros da Zup, de parceiros de negócio, de Zupers e de clientes, alguns futuros clientes aqui junto com a gente também. No palco, a gente também vai ter só ecossistema da Zup, né? Zupers e clientes. E a ideia do evento é exatamente essa, a gente fortalecer a nossa rede, o nosso ecossistema, dividir experiências. Aqui dentro tem muita experiência rica, tem muito conhecimento. Então, a nossa ideia, em vez de ficar falando de tendência do futuro, trazer gente para falar de tendência, trazer as pessoas que estão fazendo essas tendências acontecerem no mercado, né? Que estão fazendo a diferença no mercado. Então, estou super, super feliz de estar com vocês aqui nesse que vai ser o primeiro de muitos Zup Summits, né? Hoje, a gente tem 3 painéis. O primeiro painel, a gente vai falar sobre desafios do varejo, em especial do e-commerce. E vamos ter aqui a presença da OLX e da Infracommerce, 2 super parceiros. Depois a gente vai falar sobre os super apps, ou sobre essas empresas digitais aí que mudam a nossa forma de consumir, de resolver problemas. E aí, qual a importância de pagamentos para elas também? Vamos estar com a iFood e Simpla. E no nosso último painel, a gente vai falar sobre pagamentos em bancos, com Nubank e Itaú. Tá, então, é um dia bem rico. Ao final de cada painel, vocês vão ter a chance também de fazer perguntas para os nossos convidados, aqui para os panelistas. Então, conforme vocês estiverem assistindo as conversas, se tiver algum insight, alguma dúvida, alguma pergunta, quiserem compartilhar alguma informação de vocês ou experiência de vocês também, é para isso que a gente está aqui, para essa troca, tá bom? Vamos começar, então. Vou começar para esse primeiro painel que a gente vai falar sobre varejo, sobre e-commerce, convidando o Rafael Panelli, que é o vice-presidente de produtos da Zup. Pode entrar, Panelli. Boa tarde, boa tarde. A Dani Zeidan, que é a nossa head comercial. A Regina Botter, GM da OLX. E o Fernando Marglis... sabia que errava o nome dele. Treinamos ali. Fernando Marsigliese, VP da Infrapay Infracommerce. Quase acertei. Vamos sentar? Legal, gente. Primeiro, agradecer demais a presença de vocês aqui. A gente tem muita felicidade de ser parceiro da OLX e da Infracommerce. E aí, para a gente começar o papo, queria perguntar para a Regina e para o Fernando quais são os principais desafios e oportunidades que vocês estão vendo hoje na jornada de consumo dos clientes de vocês em relação a pagamentos e serviços financeiros. Começo eu? Começamos com as damas. Boa. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Bom, falando um pouco do nosso desafio em OLX, essa nossa jornada de transações dentro da plataforma, ela começou em 2020, ali no início da pandemia, quando a OLX, que sempre foi uma plataforma de classificados, entendeu que, com a pandemia, as pessoas estavam em casa, estavam sem muitas oportunidades para fazer suas compras, e entendemos que seria a nossa chance de embarcar no que nós chamamos de modelo transacional, migrando de uma transação, de uma compra e venda no modelo classificado, onde as pessoas marcavam um ponto de encontro, para algo mais ambicioso, para construir essa jornada transacional, onde nós aprenderíamos a viabilizar um meio de pagamento, onde nós entregaríamos mais segurança, em que nós, como plataforma, garantiríamos as pontas, o comprador e o vendedor, dentro de um universo de goods, de produtos usados, ou seja, nós temos ali como a nossa visão fomentar a economia circular,
E nós também enxergamos que, com tudo isso, nós poderíamos levar aos brasileiros uma oportunidade de uma renda adicional, no momento em que muitas pessoas estavam ali passando por muita insegurança em relação ao emprego, enfim. E foi aí que começou nosso grande aprendizado de como construir tudo isso, de como entregar toda essa solução. Começamos num caminho ali dentro de casa, desenvolvendo mesmo a nossa solução com uma quantidade muito grande de parceiros e fornecedores, entrando na regulamentação de Banco Central, aprendendo o que isso ia significar e aprendendo como o brasileiro ia se comportar nessa transição de um modelo de classificado para um modelo de transação numa plataforma como a OLX. De lá para cá, tem sido muito desafiador, um grande aprendizado, mas a gente conseguiu realmente encontrar o caminho do crescimento. Então, temos crescido ano sobre ano. Quando é pequeno, no início, o crescimento é sempre de muitos dígitos, né, gente? Mas, felizmente, a gente, mesmo depois de grande, tem conseguido crescer alguns dígitos ali, aprendendo e entendendo como funciona mesmo, né, a cabeça do nosso usuário, como o brasileiro pensa, como o brasileiro de diferentes classes sociais, porque nós comentamos que a OLX é meio a foto do Brasil. A gente tem usuários de todas as faixas de renda, de toda a extensão territorial, com mais conhecimento, menos conhecimento, transacionando de canetas a tratores usados, né? Então, realmente, a gente atua num espectro muito amplo. E, de lá para cá, fomos realmente entendendo onde nós tínhamos que concentrar nosso foco, nosso aprendizado, nossa oportunidade de crescimento e onde nós deveríamos lançar mão de soluções realmente mais robustas, de mercado. Eis que estamos aqui, eis que estamos construindo algo juntos aqui. Então, estamos realmente nesse momento de dar um novo passo em termos de soluções mesmo financeiras para suportar o nosso crescimento e seguir cada vez mais ampliando realmente os volumes transacionados, as categorias em que nós permitimos que a transação aconteça por esse nosso modelo garantido e permitindo que as pessoas comprem de qualquer ponto do país e vendam para qualquer ponto do país, usando solução logística também. Então, o nosso momento é realmente de expansão através de melhores e mais robustas soluções. Bacana. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essas diferenças até de público, né, da OLX, mas vou passar para o Fernando para falar dos desafios da Infracommerce. Legal. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Fiquei feliz de ver Dani e Paty com roupas laranjas, em homenagem à Zup. Pensei em vir com uma, só que eu tenho só uma gravata laranja. Eu achei que ia ser um pouco demais vir com uma gravata no evento de tecnologia. Vocês iam me excluir daqui, provavelmente. Mas obrigado pelo convite. É um prazer gigante estar aqui. Acho que vale, antes de falar dos desafios, só talvez uma introdução muito rápida, contextualizar o que a gente faz na Infracommerce, porque a OLX é extremamente conhecida. Acho que todos aqui são clientes ou foram clientes em algum momento na Infracommerce, talvez também, mas sem saber, né? O que a gente faz na Infra é apoiar grandes indústrias, grandes marcas de moda, de eletrônicos, segmento de luxo, bens de consumo. A gente tem uma infinidade muito grande de clientes lá dentro que buscam digitalizar os seus negócios. Então, a gente funciona para apoiar essas grandes marcas. A gente funciona como uma espécie de combinação entre tecnologia e gestão e operação, sempre uma estrutura white label, então a nossa marca nunca aparece para ninguém, em estruturas de pagamento, logística, BI, CRM, plataforma, tecnologia. A gente tem uma estrutura de produtos bem ampla. Então, quando eu falo que talvez vocês já tenham sido clientes da Infra em algum momento, é porque a gente opera marcas como Samsung, Motorola, Cartier, que provavelmente todo mundo aqui já fez alguma compra de Cartier em algum momento. Fabiana já comprou. Montblanc, Iguatemi, Copenhagen, Levi's, Calvin Klein. A gente tem uma lista de clientes bastante grande em diversas indústrias. E quando a gente fala de desafios, né, eu acho que a gente está passando por um momento, acho que não só na Infra, nem só no Brasil, mas no mundo inteiro, de colocar um pouco a bola no chão, eu acho, né? Acho que o mundo mudou drasticamente aqui nesses últimos 12 meses e tende a continuar mudando bastante. É só a gente acompanhar as notícias de todo dia aí do que está acontecendo no mundo inteiro. Então, eu acho que a gente vem de um período aí de uns 3 a 5 anos em que a gente via muita inovação acontecendo, muita promessa de coisa nova, muitas coisas novas sendo entregues, tanto no mercado de pagamentos como em outras indústrias.
E eu acho que agora a gente está no momento de aterrissar um pouco as coisas e garantir que a gente ganhe tração, garantir que a gente consiga consolidar tecnologias, né? Então, eu lembro, olhando um pouco, né, para os últimos anos aí, quando o Pix foi lançado, que hoje o Pix já é parte da paisagem, né, já falei isso, mas o que surgiu de especialista em Pix na minha rede social, no LinkedIn, antes do Pix ser lançado, era um negócio maluco, assim, todo mundo era especialista em Pix, mas o Pix sequer estava lançado. Depois criptomoedas, agora metaverso, né? Então, eu acho que a gente brinca ali que não existe especialista em coisa nova, né? Se o negócio está sendo lançado, acho que a gente tem que esperar, né, para a gente conhecer melhor qual que é o comportamento do cliente com relação àquela tecnologia específica, para a gente daí conseguir ter uma compreensão melhor. Então, acho que os desafios que a gente tem para agora são desafios muito em cima de eficiência, em cima de garantir uma ótima experiência para o cliente, porque eu acho que tem assunto que entra de moda e assunto que sai de moda, mas a experiência do cliente nunca vai sair da moda, né? Imagina só, né? A gente sempre fala isso na infra, marcas que investem em experiência do cliente, marcas que não investem em experiência do cliente. Talvez em 1 ano, 2, isso não seja tão visível, mas em 10, em 20, em 30, isso se torna brutal, né, em termos de diferença de equity, né, em termos de diferença de valor. Então, acho que os desafios que a gente tem para agora e para os próximos anos são muito em cima de reduzir fricção, entender melhor o comportamento do cliente, ter maior eficiência possível em conversão, né, em pagamento, a gente vai falar bastante aqui, esse tema é crucial. Então, eu acho que a gente vem de uma onda de muitas inovações e novas tecnologias que ajudou muito a gente a entrar num nível de sofisticação em pagamento muito alto, especialmente no Brasil, talvez mais no Brasil até do que em outros lugares do mundo. Mas acho que a gente está no momento agora de garantir que a gente consiga digerir tudo que a gente está fazendo, né, que a gente consiga transformar todo esse potencial em experiência para o cliente. E aí, a partir daí, a gente vai entrar num novo ciclo de inovações. Então, a gente acho que está no momento mais ou menos nesse sentido aí. Muito bom, né? Muito bom de construção de coisas novas. E juntando isso que você falou, né, de experiência do cliente, na qual pagamentos têm cada vez mais um papel importante. E aqui a Regina, que trouxe a questão da pandemia, a gente mais cedo estava falando, a gente aborda a pandemia ou não, porque parece que já faz tanto tempo, né? Mas, inegavelmente, foi algo que, para o e-commerce, foi um divisor de águas, né? Foi um acelerador, assim. A pandemia fez com que mais gente perdesse medo de comprar online mesmo. Essas pessoas, esses novos consumidores, first buyers, vieram para o e-commerce. E aí, qual é o papel de pagamentos nisso, né? De dar mais segurança para esse primeiro comprador, de dar mais facilidade, né? De garantir uma jornada sem fricção. Como é que foi esse pós-pandemia com novos clientes e novas formas de pagar? Bom, acho que falar de pandemia em 2023 é curioso, né? A gente já está olhando o retrovisor, né? Falar de pandemia, né? Até outro dia era a realidade do nosso dia a dia. Acho que sim, acho que em geral o consumidor foi perdendo medo, sim, de comprar online, né? Parte porque a pandemia forçou o consumidor a ir para esses canais que para parte da população era um pouco um terreno desconhecido ainda, e parte porque a própria indústria foi também se modernizando para estar cada vez mais próximo dos clientes, e o e-commerce é um canal muito poderoso para isso, né? Toda a nossa tese de negócio na infra, como eu comentei no início, é focado em aproximar a indústria do consumidor final. E aí, quando a gente olha, né, um pouco para o passado, né, a gente vê lá entre 2010, 2015, talvez até um pouco antes, né, quando o e-commerce foi começando a dar os primeiros passos aqui no Brasil, a gente viu que as primeiras marcas que iniciaram a entrada no e-commerce foram talvez marcas de moda, talvez, né, alguns marketplaces ali de moda no início, né, de forma geral, né. E aí, quando a gente olha para o e-commerce hoje, a gente já vê indústrias que a gente nunca pensava que estariam dentro do e-commerce. A gente tem cliente, por exemplo, de agronegócio dentro da Infracommerce que já estão no e-commerce, né? A gente vê segmento pet, a gente vê diversas indústrias diferentes. Eu falei chocolates, por exemplo, né? Já pensou em comprar um ovo de Páscoa pela internet? É possível, na pandemia já era possível.
Então, eu acho que houve uma ponte criada dos dois lados. O consumidor foi perdendo medo e a indústria foi criando novos canais de comunicação, né, para chegar até os consumidores. Os marketplaces têm um papel poderosíssimo nisso, né? Acho que todos eles fizeram um grande trabalho nos últimos anos. É importante não só falar de tecnologia, mas falar também de operação, né? Porque de nada adianta a gente ter uma excelente plataforma tecnológica se a operação do dia a dia não acontece para chegar no cliente. Então, a logística tem um papel fundamental nisso, né? O quanto que foi investido e continua sendo investido em logística para garantir que o cliente receba o produto na data que ele gostaria. Quem aqui já não fez compra no e-commerce há anos atrás, os prazos de entrega para São Paulo era 10 dias, 15 dias, né? Quando a gente fala de algumas vendas de impulso, putz, é impensável, né? Hoje, a maioria das entregas em São Paulo já pode ser feita no mesmo dia, né? Então, o investimento na malha toda logística para garantir que o e-commerce esteja cada vez mais próximo do consumidor final foram investimentos muito relevantes e continuam sendo, né? Então, eu acho que essa ponte criada pelos dois lados, tanto o lado do varejo, indústria, marketplaces, como o lado do consumidor, acho que criou essa conexão que hoje é o que a gente vê no dia a dia. Bom, é o que você falou, né? A gente fala de pandemia, mas assim, eu realmente acho que foi um divisor de águas. Nós vimos isso, vivemos isso como OLX, não só pelo impulso para finalmente criarmos coragem a fazer essa evolução, né, para um modelo onde as pessoas realmente fazem compra através da plataforma, mas por perceber assim, né, ao longo dos anos existia, como você falou lá atrás, um receio da compra online. Eu vou colocar o número do meu cartão, mas e se eu não tenho cartão de crédito, como eu compro? E aí as coisas foram tentando evoluir, as soluções melhorando, mas sempre a mudança acontece quando existe um grande impulso, né? E a pandemia foi esse impulso que eu acho que faltava para muitos brasileiros. Estamos falando aqui do Brasil, mas foi um fenômeno que aconteceu em todos os lugares, onde realmente as pessoas precisavam de uma forma para a sua vida seguir em frente. E aí, a partir dali, as soluções foram aparecendo e as necessidades também de entregar para esse novo usuário uma experiência mais segura, uma experiência onde ele falasse, ok, vou experimentar, mas esse serviço vai realmente funcionar? Você realmente vai entregar o que está me prometendo? Porque eu estou comprando, principalmente no nosso caso, onde a gente fala de compra e venda de usados de pessoa física para pessoa física, né, de consumidor para consumidor, realmente existe. As pessoas elas têm uma certa dúvida. Não, mas eu vou comprar à distância, eu não vou ver se aquele celular que você me vendeu está trincado ou não está. Mas aí entra o serviço complementar, a comodidade, a praticidade de uma garantia que diz que, se você receber e estiver diferente da promessa, você está garantido. Então, é uma mudança de comportamento e, realmente, houve esse impulso e houve essa nova entrada desse novo usuário, que tem necessidades diferentes, que tem expectativas diferentes, porque é um novo usuário, né? Um usuário mais recente. Então, sem dúvida nenhuma, esse impulso aconteceu. A gente segue com esses novos usuários e segue entendendo as necessidades e segue percebendo que não tem uma solução que atenda a todos, né? A gente acho que vai ter chance de falar um pouco mais aqui especificamente da necessidade de cada um, mas essa evolução aconteceu, a tecnologia ela foi se desenvolvendo, a chegada do Pix foi outro grande propulsor, porque aí, quando você não tinha o cartão, não tinha o limite disponível, você dependia de pagar o boleto tinha que compensar, você tinha que esperar X dias, e aí que o seu produto era liberado. Com a chegada do Pix, democratizou muito essa transação entre pessoas e a liquidação imediata e um entendimento imediato, se aquele recurso estava disponível, se o pagamento seria concretizado. Então, eu acredito que foi mais um impulso de um outro patamar e escalou muito, muito rapidamente, né? Foi uma adoção simples e ampla no país, né? Então, acho que a gente teve vários fatores e que, sem dúvida, nos trouxeram a esse momento aqui. Bom.
A gente, olhando para o retrovisor, né, para a pandemia, a gente teve esses fatores impulsionadores, muito bem você ter colocado o Pix também. E aí, olhando um pouco agora para esse momento, a gente acabou de ver lá na NRF, né, que é a maior feira de varejo aí do mundo em Nova York, muito se falando também sobre meios de pagamento como principal impulsionador do e-commerce globalmente. Então, a gente está falando hoje, 2023, de inteligência artificial, chatbot, todas essas coisas vão ajudar demais, acho que, no nível de serviço, mas, quando olha para os dados, né, o que mais impulsionou o crescimento do e-commerce nos maiores mercados do mundo são aquelas soluções de checkout, as wallets, Google Pay, Apple Pay, BNPL, né, Click and Pay. Como é que vocês veem a adoção dessas soluções assim no Brasil para garantir maior conversão, né? Infracommerce que está ali super preocupado com a questão da conversão, para conseguir uma maior conversão, para as pessoas não abandonarem a compra no carrinho. Essas soluções de pagamento fazem parte da evolução da jornada? Não, sem dúvida, sem dúvida. É legal citar aí um pouco de referência da NRF, né? Porque no ano passado, retrasado acho que nem teve, né? Estava no meio da pandemia, mas no ano passado falou-se muito sobre metaverso. Esse ano um pouco menos. Então, esse ano acho que é isso que eu falei um pouco de colocar a bola no chão, né? Acho que é um pouco do que talvez tenha ficado nas entrelinhas ali de garantir eficiência, conversão, experiência, redução de fricção, todo esse papo que eu fiz na minha introdução aqui. Então, eu acho que a importância de meio de pagamento nisso tudo talvez seja chovendo molhado aqui, caso contrário, não tinha ninguém aqui hoje, né? Então, acho que falar da importância de meio de pagamento em experiência de cliente em e-commerce acho que é só olhar toda a experiência e um pouco do que a Regina falou aqui, Pix, né? Outras soluções todas que foram sendo aliás, não só lançadas, mas rapidamente adotadas, porque isso é um negócio importante. Porque lançar solução nova, lançar inovação, qualquer um consegue fazer, né? Mas garantir uma adoção alta e rápida, isso é um fenômeno global. Eu vi outro dia um número dizendo que o software ou a tecnologia com a adoção mais rápida do mundo na história foi o ChatGPT, que em 1 mês ou 2, se não me engano, não sei quem viu esse dado aqui, em 1 mês ou 2 ele atingiu 100 milhões de usuários no mundo. Eu falei, legal, só que acho que tem um que ganhou, que é o Pix. O Pix, eu lembro quando foi lançado, lá em 16 de novembro de 2021, no início de 2022, quantas chaves cadastradas tinha? É só pegar a notícia lá daquela época, acho que tinha já 150 milhões de chaves cadastradas, né? O Pix, pelo menos nas nossas operações, alcançou 20% das vendas em menos de 6 meses, ocupou o espaço que era do boleto, graças a Deus, né? A gente tem uma briga com o boleto, acho que todo mundo aqui tem uma briga com o boleto, né? Eu também. Então eu acho que essas tecnologias com altíssimo impacto e rápida adoção, como é o Pix, são fenômenos raros, mas a gente tem que olhar muito para isso, porque isso diz alguma coisa, né? O consumidor brasileiro é um dos consumidores no mundo mais suscetíveis e mais favoráveis à inovação. O brasileiro adora tecnologia. O brasileiro gasta muito tempo no celular, o brasileiro gasta muito tempo em mídia social. Eu acho que o brasileiro talvez tenha, isso aqui é um pouco o feeling meu, talvez tenha menos medo de comprar em canais online, talvez, do que europeus ou americanos, talvez um pouco o chinês, acho que é um exemplo, talvez, né? A gente sempre olha muito para a China, né? Porque lá o mercado é muito sofisticado, mas eu acho que, em linhas gerais, a gente está num momento muito, muito feliz, saudável para estar nessa indústria que a gente está. Porque há 10, 15 anos atrás, a gente não tinha o número de assuntos interessantes para a gente conversar como a gente tem hoje, né? Acho que a gente hoje, olhando... Eu lembro que a gente teve uma live, que a gente, na época da pandemia, a gente estava nas lives também, né? E a gente fez uma live um pouco antes do lançamento do Pix, junto com o Fábio Lacerda, que é um dos diretores do Banco Central. A gente chamou ele para bater um papo com os nossos clientes. E ele é um dos criadores do Pix, na época, né? E aí ele falou o seguinte, o Pix é um produto da sociedade brasileira. O Pix não é uma tecnologia. Eu fiquei pensando um pouco sobre isso, demorei um pouco para entender o que ele queria dizer. Porque o que ele quis dizer é que o Pix, à medida que ele foi lançado como uma solução, mas ele tem um roadmap de novas features, de novas coisas, novas inovações. Então,
quando acho que eles foram muito felizes ali de lançar o Pix com o mindset de vamos lançar isso aqui dessa forma, a gente já sabe que o impacto vai ser muito alto, mas vamos aqui avaliar como que o consumidor, como que a população vai aderir e quais são os próximos movimentos que vão surgir disso, positivos e negativos, para a gente ir se ajustando, né? Então, o Pix parcelado, o Pix garantido, todo esse roadmap aí de assuntos positivos, assim como prevenção à fraude, né? Como se proteger de quadrilhas, de Pix, né? Esse tema um pouco que surge também com inovação, sempre tem o lado bom e o lado ruim, né? Então, a gente poderia gastar algumas horas aqui falando desse tipo de coisa, né? Mas eu acho que a gente está num momento muito positivo. E só para finalizar rapidamente, acho que o Brasil está num ponto mais alto, talvez, do que outros países. Eu vejo dessa forma. Talvez, em alguns aspectos, o Brasil ainda sofra um pouco. Acho que prevenção à fraude aqui, infelizmente, é um problemão que nos outros países existe menos. Mas quando a gente fala de Buy Now, Pay Later, né, por exemplo, que se fala muito, o crediário, né? O crediário, o cheque predatado, o parcelado sem juros, essas coisas que já existiam aqui há décadas, né? Os europeus e americanos talvez viam isso e não tinha essa realidade lá. Então, eu tive recentemente num evento da Visa fora do Brasil e eles falaram, pô, Buy Now, Pay Later é um negócio que a gente está lançando aqui, mas a gente sabe que a gente tem muito que aprender com o Brasil. Então, o Brasil tem muito a ensinar, né? Faz parte da cultura do brasileiro fazer esse tipo de financiamento, né? Então, sem dúvida. Eu lembro conversas, às vezes, com bancos americanos ou com a própria Visa, a gente explicando o parcelado sem juros para eles, eles não entendiam o que a gente estava fazendo. Eles falaram, mas como assim, se parcelam sem juros? A gente, para aumentar o consumo, aumenta o rotativo. E aí a gente vê o Buy Now, Pay Later, né, um movimento grande fora do país, e a gente falou, cara, isso já acontece aqui há 50 anos, pelo menos, no carnezinho, né? Então, de fato, acho que o Brasil tem bastante coisa já na frente, concordo com você. E acho que é consequência do que a gente viveu no passado, né? Então, assim, porque tínhamos o chequinho pré, porque tínhamos inflação, porque temos parcelado sem juros, porque tínhamos o chequinho pré. E tínhamos o financiamento no crediário da loja, que depois virou um financiamento com os agentes financeiros. Então, sem dúvida, eu concordo, acho que a gente está muito bem posicionado em termos de evolução de meios de pagamento, de tecnologias de pagamento. Tive oportunidade de trabalhar em bandeira, de cartão, e assim, a gente via muito novas soluções que nasciam fora do Brasil para atender necessidades de países que não tinham uma conexão real-time entre bancos, como a gente tem aqui, que não tinham um agente regulador que, ao mesmo tempo, se preocupava em criar uma rede de viabilização de transação com bom tempo de resposta, etc. Então, cria-se soluções que existem fora e que aqui não engrenaram tanto, como pagamento entre pessoas físicas através de cartão, por exemplo. Aqui, o Pix chegou, então é muito difícil engrenar uma solução como essa, né? O WeChat nasceu, nós fomos para o Pix. O nosso Banco Central respondeu com essa solução. Vem aí o real digital, né? Vamos ver como ele vai ser. A evolução também de pagamentos com criptomoedas se fala há muito tempo, mas o que aconteceu de fato lá fora é você inserir a cripto por dentro de um meio de pagamento tradicional para viabilizar uma transação tradicional. Aqui a gente não viveu tanto assim isso como meio de pagamento, mas eu entendo que a gente teve uma adoção rápida e tem tido cada vez mais rápido, e eu atribuo também que essa agilidade de já nascer uma solução que nasceu para ser entre pessoas físicas e que já previu na sequência, né, de física para jurídica, de jurídica para física, que já pensou em soluções de financiamento, parcelamento. Então, sem dúvida nenhuma, acho que a gente tem muita história para contar para outros países, mas é muito fruto de onde a gente vem, né, da história que o país viveu e como que a nossa rede de instituições financeiras e reguladores se preparou para tudo isso. Aí eu vou virar um pouquinho aqui para o nosso time, para a Dani, porque quando a gente fala de todas essas novas opções de pagamento aparecendo, e como o Fernando falou, cara, como que a gente consegue implementar isso rápido, né? Não só assim, criar a inovação, mas implementar rapidamente. Dani está todo dia conversando com clientes de e-commerce
E aí, quais são as dores que esses clientes trazem em relação a esse cenário tão complexo, tão rico que está aparecendo, né? Quais são as dificuldades na hora de adaptar ali a jornada do e-commerce a soluções de pagamento que aumentem conversão, diminuam fricção? O que você escuta mais de demanda? Fato, Paty, é um celeiro gigantesco, cada conversa e interação com clientes. Assim, a gente poderia descrever aqui inúmeros cenários. Eu queria destacar 3 aqui: preocupações e desafios, que são oportunidades para que empresas como a Zup, parceiros do nosso ecossistema, clientes, enderecem. A gente tem a indústria, como o próprio Fernando disse, preocupada, em primeiro lugar, em melhorar a sua eficiência, a sua relação com a cadeia produtiva, né, com a cadeia de distribuição. E também, por um lado, interessada em se aproximar, né, marcas preocupadas, interessadas em se aproximar dos seus consumidores. E ali, a gente teve recente, né, Raposo, uma conversa onde a gente percebeu muita oportunidade da indústria impulsionar vendas para a cadeia de distribuição, entre elas, está muito próxima do varejo, para melhorar essa experiência para o cliente final. E aí, um dos pontos que conversam com marketplace e infracommerce aqui é que a indústria ela tem também o desafio de se planejar para se aproximar do consumidor final. Então, ela pode ir via marketplace, ou ela pode ir via uma infracommerce, né, porque não é tão simples essa distribuição, e aí ela ter condições de pensar também pagamentos para esses modelos de negócios. O outro ponto que a gente percebe é no varejo em si. Então, como a gente já falou aqui, a pandemia ela praticamente acelerou toda essa questão de digitalização. Se o varejo não montou sua loja de e-commerce, ele está vendendo via link de pagamento, via WhatsApp, de alguma forma não presencial, o varejo buscou atender os seus clientes, mas a dificuldade, o desafio que a gente percebe hoje nas conversas com clientes e grandes varejistas é como que ele pode, com a retomada das vendas presenciais, como que ele pode maximizar a presença dessa pessoa no mundo físico. Né? E aí entra o que a gente está chamando de Unified Commerce, Unified Payments. Ele está ali precisando comprar, mas tem ali um desafio de quebra de estoque, ou não tem o produto. Mas hoje o comércio eletrônico permite, devido a integrações, meios de pagamentos facilitando essa experiência de compra, ele ter a visualização de todo o seu estoque. E o terceiro ponto que eu vou trazer até uma frase que eu vou começar a adotar, que foi um cliente que falou: Daniela, a minha preocupação é ter um meio de pagamento poliglota. Eu preciso ter um meio de pagamento que fale todas as línguas, idiomas, mas que isso também não me gere a complexidade interna. Né? Porque, às vezes, a gente, numa experiência de compra, vê lá um checkout com todos os métodos de pagamento, mas a gente não sabe, como a grande maioria dos clientes, é que quem fornece, quem opera, o desafio que é se você não tem parcerias que facilitem e simplifiquem essa gestão. Então, um dos desafios é essa questão da conciliação, de o cliente e buscando muito o que foi falado na NRF, que virou agora uma palavra-chave para o mundo todo, a eficiência operacional. Então, pensar soluções de pagamentos, já foi abordado aqui, é pensar a experiência de compra, é pensar em facilitar e simplificar, numa visão da experiência do cliente e do consumidor final, mas também as discussões que a gente tem, como uma empresa white label, é muito próxima da dor da operação interna, né, da indústria, do varejo, do marketplace, vendo ali as ineficiências de desafios para repartir as transações entre outros participantes de forma instantânea, ter uma visão e uma gestão conciliada dos seus pagamentos, né, quem está aqui da área de finanças sabe o que é esse desafio. Então, eu te dividiria assim, em 3 grandes blocos as dores, né? A indústria e as grandes marcas que não querem, ou não estão prontas, ou também não querem gerar conflito com a sua cadeia de distribuição, mas elas pensam como que eu me aproximo, como eu potencializo, e os exemplos que a gente vê no mercado, como grandes marcas, Nike e outras, né, é que tanto fortalecendo a cadeia de distribuição como as indústrias se aproximando do consumidor, esses 2 ambientes podem coexistir sem conflitar. Né?
Ou, vamos supor, se não tem algo muito robusto, os marketplaces são essa opção para que as indústrias também pensem a sua distribuição e não tenha a preocupação ali de ter que juntar todos os fornecedores, né? E já integra ali um painel, um catálogo e meio de pagamentos facilitando. E o varejo, pensando em potencializar a presença do consumidor e a conciliação, né? O poliglota. Então, essas são as 3 dimensões assim, que eu resumiria o que, pelo menos no meu último ano agora, a gente está em encerramento de ano fiscal, então, se eu pudesse clusterizar aí os principais desafios que a gente ouviu nesses 3 segmentos, indústria, potencializando, varejo, também pensando em otimizar cada vez mais a presença e o funil de conversão, e a conciliação, mas sob uma perspectiva de ter alta disponibilidade de métodos de captura, presencial, online e todas as outras possibilidades, e pensando na operação interna, conciliar, né? Não gerando, com toda essa facilidade para o cliente final, grandes complexidades internas, né? Então, é isso que a gente tem ouvido Fácil, e né? proposto. É fácil? Não, mas tem empresas competentes aí endereçando essas dores, né? Que legal. Então, assim, só juntando aqui um pouco, né? A gente vem desse boom, o mercado crescendo, muitas possibilidades aí de novos meios de pagamento, muitas dificuldades de colocar a bola no chão, implementar rapidamente, desafio de conciliar. Adorei essa história da conciliação poliglota. Meios de pagamento também, poliglotas, adotarei. Uma coisa que a gente não abordou aqui nessa história do poliglota, vou pegar o gancho, se tem diferença em meios de pagamento para consumidor de alta renda, consumidor de baixa renda, né? Acho que tanto o OLX quanto o Infracommerce tem perfis muito diferentes de negócio na plataforma, vocês falaram, né? Desde o trator até o telefone usado. O que esses consumidores diferentes de alta renda, baixa renda, o que eles procuram também de diferença na hora de pagar? Na hora do check-out? Bom, eu acho que parte um pouco do poder de compra, do poder de pagamento daquele usuário. Então, nós percebemos desde poder quebrar aquela transação em mais de um meio de pagamento, é uma necessidade, até porque, muitas vezes, se o meio de pagamento é cartão, o limite tende a ser um limite menor, o limite tende a estar comprometido, e aquele é um momento mágico, aquele é um momento em que a pessoa está ali, já fizemos a lição de casa, colocamos esse usuário no funil, ele chegou, ele escolheu o produto, ele vai pagar, e aí, se não é autorizado, aquele é o momento, é a hora H, né, de concretizar aquele sonho ou aquela necessidade. Então, nós percebemos, isso tem sido algo solicitado muito pelo nosso cliente, então, eu diria que temos o desafio de bons níveis de autorização, temos um desafio de ter essa variedade de meios de pagamento que atenda a esses diferentes perfis de clientes que vão ter o cartão e vão ter o limite, ou não terão o cartão e não terão o limite, e aí entra o Pix com essa possibilidade adicional. Temos também características que, muitas vezes, não estão necessariamente associadas à classe econômica. Temos características relacionadas à familiaridade do comprador e do vendedor em transacionar online. Então, nós temos, como nós somos horizontais, né, e pode-se comprar e vender uma grande variedade de itens, muitas pessoas já fizeram várias vendas e várias compras. Então, quanto mais experiente, quanto mais vivenciado, digamos assim, nessa experiência é esse usuário, mais ele vai ficar confortável com o processo, menos ele vai pedir de necessidade de um serviço, uma solução de apoio, uma garantia, uma segurança. Mas aquele usuário mais recente, que rompeu essa barreira da compra online muito recentemente, ele vai procurar uma solução que entregue uma garantia, que ele saiba que, se ele efetuar um pagamento, ele vai, de fato, receber aquele produto, e, se não, ele vai ter o dinheiro dele de volta. Então, eu acho que tem um pouco a ver com classes sociais e
ticket médio e variedade de meios de pagamento disponíveis, momento, enfim, e até o próprio produto, né? Tem produtos em que a pessoa está disposta realmente a parcelar por mais vezes, outros é um pequeno item, então o desafio é mais do nosso lado, assim, né? Em que condições nós vamos permitir que aquela transação aconteça? Mais parcelamento, menos parcelamento? O brasileiro ele é muito acostumado a fazer a conta pensando na parcela do mês, né? Só que aí, às vezes, a parcela, vezes N parcelas, exige um limite que não cabe naquele cartão. Então, enfim, acho que a gente tem que lidar com uma série de efeitos ali simultâneos nessa hora, e daí a necessidade também de uma boa inteligência, de interpretar aquele usuário, enfim, passar por toda uma oferta de uma gama de alternativas de meio de pagamento, inclusive oferta de crédito, enfim, no momento correto da jornada, se não houver o recurso, se o usuário não tiver aquele recurso disponível ali, oferecer ainda assim a jornada de obtenção de crédito para aquela transação. Legal. Eu super concordo, assino embaixo em tudo isso. Eu acho que uma coisa que vale destacar aqui é que o consumidor de menor poder aquisitivo ele é tão exigente quanto o de poder aquisitivo maior, né? Eu acho que nos últimos anos pós-pandemia isso foi ficando muito claro, né? O consumidor ali mais pobre, que eventualmente no passado se assumia que ele era um consumidor menos exigente, isso acho que não é uma verdade. Acho que o nível de exigência ele é muito alto hoje em todos os perfis de cliente. Então, eu acho que a experiência que precisa ser oferecida para esses clientes, seja ele comprando, como vocês estão, uma caneta, ou um trator, ou um anel de R$30 mil, ou um ovo de Páscoa, ou um tênis, seja ele quem for, a gente precisa garantir que a gente ofereça, como indústria, a gente ofereça um nível de experiência que já é absolutamente sofisticado para todos eles. Eu acho que, como ambição de negócio, a gente precisa mirar nisso, né? E o que a gente faz muito na infra é, independente de qual é o tipo de operação, de loja, de negócio que a gente tem que ter uma ambição muito alta. Para ter uma ambição muito alta, a gente sempre fala muito disso com o meu time, a gente precisa ter um inconformismo muito grande. Se a gente se conformar, a gente perdeu o jogo, né? A partir do momento que a gente se conformar com os nossos KPIs, a gente já perdeu o jogo porque ou vem um concorrente passa a gente, ou pior ainda, pior que às vezes um concorrente ultrapassar a gente, é o cliente esperar da gente mais do que a gente consegue oferecer, né? Então acho que o nível de exigência é muito alto e por isso que o nível de ambição também tem que ser muito alto em todas as operações. Mas existe sim um desafio de crédito, né? Acho que o desafio de conhecer bem os clientes, né, de dar um nível de crédito que é aderente o suficiente para cada tipo de cliente é um desafio, né? Eu vejo que nos últimos anos esse desafio ele foi em boa parte superado pela entrada dos bancos digitais. Eu acho que é muito legal, fico muito feliz, inclusive, de ver quando a gente olha lá nos nossos números, nos nossos dashboards, a penetração, né, ou seja, a relevância, né, de bancos digitais dentro dos emissores, e a gente vê que esse número ele vem crescendo ano a ano. Eu acho que isso é muito importante, porque, em geral, os bancos digitais, em geral, né, não todos, mas eles fazem um bom trabalho em possibilitar que camadas da população que eram menos atendidas, talvez, pelos bancos mais tradicionais, passassem a ter uma solução bancária, e, junto com uma solução bancária, um crédito, seja um crédito via Buy Now Pay Later, ou via cartão de crédito, ou via outras formas de crédito, para ter uma capacidade de consumo online. E aí, nesse trabalho, as bandeiras, os adquirentes, toda a cadeia, né, de valor de pagamentos impulsionou muito a entrada desse perfil de cliente que, em geral, tem um poder aquisitivo menor, às vezes é uma população mais jovem, e justamente por ser mais jovem, são mais exigentes, são mais digitalizados, conhecem muito bem tecnologia, né? Mesmo às vezes os que não trabalham em tecnologia, mas conhecem muito bem, têm um nível de criticidade, de usabilidade muito grande. E é o tipo de cliente que ele é um desafio para a indústria. Estou falando do perfil de cliente mais jovem, em geral, porque ele não quer ter contato com ninguém, ele não quer falar com ninguém, ele não quer ver ninguém, em geral. Ele quer fazer uma compra sem falar com ninguém, né? Ele quer fazer o pagamento sem falar com ninguém, sem pedir ajuda para ninguém, né? E se as coisas não funcionam tão bem, ele reclama.
E é aí que onde você tem que ter um termômetro muito bom. Por isso que olhar saque, reclame aqui, olhar, né, essas fontes de feedback. Para mim, saque é a maior fonte de feedback que existe, né? Para você melhorar a sua operação. Então, entender e capturar um pouco o espírito desse cliente, que ele é meio invisível, né, é um dos desafios. Então, eu não acho que hoje existe grande diferença da alta renda para a baixa renda, mas eu acho que o público jovem é um público que precisa ser muito bem observado. E assim como o desafio de crédito, o desafio de prevenção à fraude, por exemplo, que a gente falou pouco aqui, mas é uma das coisas que hoje são muito, muito relevantes. Então, mais ou menos por aí. Acho que eu já passei do tempo aqui, mas antes da gente passar para as perguntas, vamos fazer o nosso merchan, né, Panelli? O que os clientes de varejo, e-commerce, marketplace, plataforma podem esperar da ZUP de inovação aí para o próximo ano, para dar conta de todos esses desafios aqui que foram colocados no painel? Perfeito, Paty. Eu acho que, ouvindo bastante aqui o Fernando e a Regina, eu fico bastante feliz com o que eu ouvi, né? Porque a gente falou muito aqui de experiência de usuário, ganho de eficiência e a menor fricção possível no momento do pagamento. E isso não foi combinado, mas é exatamente aonde a gente está mirando para 2023, aqui na ZUP, em termos de novas soluções. Então, o que a gente está buscando já entregar aqui nos próximos meses? Sem dúvida nenhuma, soluções de Buy Now, Pay Later. Então, a ideia é embedar já nos carrinhos soluções de um crédito pré-aprovado com parcelamentos mais longos, né? De forma que fique muito acessível para aquele cliente que muitas vezes ele pode ou não ter o limite, mas ele encontra lá uma solução de uma parcela menor que no orçamento familiar dele pode caber, né? E muitas vezes até para um cliente que naquele momento não quer despender tanto dinheiro, pode usufruir desse crédito. Então, inclusive usar as informações até de SKU, se possível, na aprovação desse crédito e trazer uma inteligência diferente de precificação para esse cara. Então, é isso que a gente está buscando aqui em solução de Buy Now, Pay Later, né? E, por fim, a gente não podia ficar fora da solução do Pix, né? Então, a gente vê hoje, o Pix trouxe uma facilidade tremenda aqui, quando a gente fala aqui de meio de pagamento, diminuindo bastante a participação de boletos, né? Ocupou um espaço que o cartão de débito não conseguiu fazer no e-commerce, né? Então, de liquidação rápida de pagamento, confirmação e dando acesso ao pagamento para quem não tinha um cartão de crédito. Mas ele ainda assim é uma experiência, por mais que ela seja muito boa, ainda não está otimizada, né? Ainda é o Pix copia e cola, né? O cliente precisa pegar, ler o QR Code, acessar o seu banco, enfim, colar a chave, etc., e fazer a transação. Então, a gente está trazendo uma iniciação, um modelo de pagamento junto com a abertura do Open Finance do Banco Central, que é iniciamento de pagamento. Então, você mesmo, seja do seu app ou da tela do seu computador, você, do seu ambiente da sua loja, acessa diretamente a conta bancária, o cliente acessa diretamente a conta bancária dele, e ao acessar e se logar, já aparece um push, olha, você está fazendo um pagamento para a loja X, ele só dá um OK e é feito. Então, não tem mais todos aqueles steps de pagamentos aqui do copia e cola. Então, a gente diminui bastante, melhora bastante a eficiência do processo, né? E diminui a quebra aqui no carrinho de compras, como a Regina falou, naquele momento ali de felicidade do cara, de concluir ali aquele sonho, as coisas acabam se tornando de maneira muito mais rápida. Então, o nosso foco aqui, de fato, para 23 é melhorar cada vez mais essa experiência do cliente nesse momento e aumentar o máximo possível essa eficiência, né? Diminuir a quebra ao máximo aqui. Gente, vamos usar aqui o meu tempo estourado. Eu peço desculpas, mas quem quer fazer perguntas, aproveitando esses super convidados aqui? Perguntas da plateia? Nenhuma? Tão quietinhos. Falamos tudo? Temos uma pergunta, Paty, aqui na frente. Duas. Olá, boa tarde. Meu nome é Danilo, sou jornalista, fundador do portal Finsiders, especializado em fintechs. O Rafael comentou agora sobre a iniciação de pagamentos. Era uma pergunta que eu já ia fazer para vocês. Como é que vocês enxergam esse modelo no e-commerce, nos marketplaces? Vocês têm no negócio de vocês alguma iniciativa nessa direção? Sim, acho que iniciação de pagamento é outro tema super relevante entre vários que a gente abordou aqui. E, para mim, o poder que essa tecnologia tem
de simplificar a experiência é tão grande quanto outros temas que a gente falou aqui. Então, quando a gente vê as grandes, né, as big techs aí, né, Google, Apple, principalmente, né, entrando nesse business, né, eu acho que ele é uma demonstração muito forte, né? Acho que quando a gente tem esses grandes caras que estão entrando em alguma coisa, vale olhar, né? Porque raramente eles erram, né, no caminho. Podem acertar mais de um lado ou outro, mas esses caras têm uma visão muito sólida de tecnologia, então acho que vale muito olhar para isso. Então, quando a gente fala de iniciação de pagamento, né, acho que o Google e a Apple começaram bem com isso já há algum tempo. Acho que a Apple, bom, eu sou usuário de Apple, então sou suspeito para falar, mas eu acho que, bom, quando a gente olha, por exemplo, o uso de wallets, né, e aí, por exemplo, o Apple Pay, né, eu sou um usuário diário desse assunto aqui. Eu fico muito feliz porque quando eu vou pagar meu almoço, agora antes de vir para cá, inclusive, né, vou pagar no cartão de crédito e antigamente a pessoa virava a maquininha para colocar o cartão. Vocês já repararam que ninguém mais vira a maquininha para colocar o cartão? Vira do outro lado para fazer a aproximação, né? O pagamento com a aproximação. Exato. Então, eu acho que isso já, quando o caixa ali começa a mudar o comportamento dele, é um bom sinal ali, né? Porque se o caixa já não vira a maquininha para você colocar cartão e vira para o outro lado para você fazer o pagamento por aproximação, através de um iniciador de pagamentos, né? Eu acho que isso é uma demonstração de que as coisas têm mudado muito. Então, eu acho que no e-commerce da mesma forma, né? Porque a grande maioria das vendas hoje que a gente vê no nosso ecossistema são vendas em mobile. Né? Antigamente, aí, ó, sei lá, vou chutar aqui um pouco mais de 5 anos atrás, a gente tinha a grande maioria das vendas sendo feita em desktop e uma minoria em mobile. Né? Agora é o oposto. Agora a gente tem, grosseiramente, 80% das vendas sendo feitas em mobile. Então, quando a gente fala de uma solução mobile, que você já tem ali, né, toda a sua relação bancária dentro do próprio celular, você ter ali a iniciação de pagamento, seja através de uma wallet ou através de um próprio checkout ali, né, que faz a solução embedada, facilita muito a experiência. E acho que tem sem me alongar mais, um ponto extremamente relevante aqui, que os iniciadores de pagamento podem ajudar muito, que é algo que eu acho que é um dos temas que o Brasil está menos avançado hoje. O Brasil está muito avançado em vários temas, como a gente falou, mas o Brasil está pouco avançado em um tema que eu gostaria muito de ver o Brasil caminhando mais rápido nisso, que é a autenticação de pagamento em e-commerce. Né? A gente tem pouquíssimas vendas hoje autenticadas no e-commerce, e a gente tem muita fraude no e-commerce. Né? Eu vi outro dia que mais ou menos 1,8%, 1,9% do GMV de todas as vendas online no Brasil são alvo de fraude. Isso derruba o P&L de qualquer empresa, 2% de fraude quase. Então, você ter ali os iniciadores de pagamento como um veículo para garantir a autenticação, né, e você ter uma política de antifraude mais bem estruturada, mais flexível, com uma autenticação, acho que é uma coisa que eu gostaria muito de ver nos próximos anos o negócio acontecendo. Então, acho que o poder das big techs para apoiar a indústria nesse sentido é muito grande. Uma última pergunta. Boa tarde, pessoal. Vocês falaram muito das soluções de pagamentos que vão, né, facilitar as jornadas dos e-commerce e dos marketplaces. Mas a gente também tem visto um encontro, né, uma conjunção entre soluções de banking e esses próprios marketplaces, né? Então, como que vocês veem as soluções de banking facilitando os e-commerce e as próximas transações também? Olha, sinceramente, eu vejo com muita naturalidade essa união aqui de banking e payments. Para nós aqui na ZUP é uma coisa só. Né? Então, quando a gente trata aqui não só do momento do pagamento, mas do processo aqui de fidelização desse cliente no marketplace, através da união de serviços bancários para ele, você acaba criando um ecossistema onde esse cliente ele acaba cada vez mais tendo um contato com a sua marca e utilizando o teu processo financeiro como um todo. Né? Então, a gente tem alguns clientes aqui na ZUP que já usufruem disso, usufruem muito bem, inclusive estou vendo alguns deles aqui, podem depois até contar um pouco das suas histórias, mas, de fato, você consegue criar ali um ciclo de benefício para esse cliente. Né? Então, o cliente, através de uma conta bancária, né, que ele tem individualizada, ele consegue fazer um pagamento no seu marketplace. Essa liquidação
ela é feita de maneira mais rápida e, ao mesmo tempo, você começa a ter entendimento do comportamento financeiro desse cara, você começa a oferecer produtos financeiros e soluções de crédito, você acaba tendo um poder muito mais forte de fidelização desse cliente na sua marca, na sua plataforma, do que simplesmente um banco de varejo ou um banco digital, porque você atrela muito do momento feliz dele da compra dos produtos junto ao teu ecossistema financeiro, né? Então, para nós aqui, a gente tem as nossas soluções bancárias de pagamentos, mas elas são vistas como uma só. E esse cliente, os nossos clientes, eles podem construir a historinha deles com as soluções da Zup aqui, da maneira que for necessária e que ele vê que é importante para o cliente dele, tá? Então, para nós é algo bem natural para nós, essa visão. Gente, muito obrigada. Obrigada, Regina. Obrigada, Fernando, pela presença de vocês. Nós vamos fazer um intervalo de 10 minutinhos e voltamos para o próximo painel com iFood e Simpla.